Maio é o mês da conscientização sobre a SED, que é a Síndrome Ehlers-Danlos, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 40% da população mundial. A doença tem como principal característica a elasticidade excessiva do corpo, mas o diagnóstico precoce ajuda a evitar que os casos se agravem e até mesmo leve à morte. Veja só. Desde criança, Larissa sofria com as dores frequentes e por se lesionar com facilidade. No período mais complicado, ela chegou a ficar em uma cadeira de rodas. Até aos 19 anos, procurou diversos médicos, mas não obteve um diagnóstico. Eu ia nos médicos, falavam que era dor do crescimento, que eram os ossos crescendo, e eu nunca entendi. Então, sempre luxava, estava sempre machucada, as fotos de criança sempre ou com tipóia ou com botinha de gesso. Então foi a infância toda sem entender o porquê que eu era uma criança que estava sempre cansada, não conseguia fazer a mesma coisa que as outras. A jovem possui hipermobilidade. Para entender melhor, veja lado a lado até onde ela consegue alongar o polegar. Compare com o movimento realizado pelo fisioterapeuta dela, que não possui essa condição. A família até que não, porque a minha mãe também, ela tinha os dedos bem molinhos, então assim, a gente achava que era uma coisa normal, que todo mundo fazia. Eu fui perceber que as pessoas não faziam isso quando eu já estava, acho que no Fundamental 2, que as pessoas falavam, olha só o dedo dela do jeito que é, o braço dela do jeito que é. Mas eu ia nos lugares e falava, é uma frouxidão ligamentar, mas é normal. Então, assim, nenhum médico nunca falou que isso era um problema. Foi justamente por causa disso que surgiu a suspeita de que ela pudesse ser portadora da síndrome de Ehlers-Danlos. Após avaliações, foi constatado que o caso dela é de transtorno do espectro da hipermobilidade, que é um estágio intermediário entre os casos leves e da SED, como é conhecida. Com o diagnóstico, o tratamento com fisioterapia teve início. Desde então, ficou mais fácil conviver com o problema. Com as sessões, fazendo um tratamento, eu consigo ver a melhora no dia a dia, porque é uma reeducação de conseguir manejar o meu corpo, saber como ele funciona. O sinal mais predominante para a síndrome é a hipermobilidade, que é a maior flexibilidade das articulações, como a apresentada por contorcionistas, por exemplo. O problema é que a condição, que para muita gente é motivo de orgulho, pode significar predisposição a problemas mais graves, que podem, inclusive, levar à morte. Geralmente, os casos que acometem mais a área vascular são mais importantes. Então, são aqueles pacientes que têm as artérias e as veias muito frágeis. Então, assim, elas são mais fáceis de ocorrerem rupturas, formação de aneurismas, e isso pode levar a derrames, né, AVCs, problemas cardíacos. Alguns casos podem levar à morte? Sim, são raros, mas é melhor garantir. A SED é hereditária e significa uma deficiência na produção do colágeno, o que causa fragilidade em diversos tecidos do corpo e nas articulações. O diagnóstico pode ser feito ainda nos primeiros meses de vida. É um bebê que chora muito, é um bebê bem molinho, tá? Ele, conforme o tempo vai passando, ele tem problemas no seu desenvolvimento, atraso para andar, engatinha diferente, demora mais para aprender algumas coisas, principalmente relacionadas ao aparelho locomotor e osteomuscular. Quanto mais precoce o diagnóstico, menor a chance desse paciente ir adquirindo os problemas em relação à hipermobilidade. E esses problemas e essas sequelas podem se tornar definitivas. Apesar de ser possível tratar a síndrome, muitos pacientes não são acompanhados por profissionais preparados. A única clínica especializada em SED no Brasil fica em Rio Preto. Uma das fisioterapeutas, que possui doutorado no assunto, tenta chamar a atenção dos pais e dos colegas de profissão sobre o tema, que tem maio como mês de conscientização. Hoje as pessoas já detectam, né, já acolhe o paciente, né, quando ele percebe que o paciente mesmo fala, doutor, as minhas juntas são frouxas, eu tenho dor, eu não durmo. E a mãe percebe isso na criança, a mãe percebe que não é normal. Então, hoje melhorou a conscientização, mas falta muito ainda. Enzo é um dos pacientes dela. Renata, que é mãe dele, sentiu na pele a dificuldade de encontrar um profissional que buscasse entender o problema do filho. O que mais, assim, me deixou muito desgastada é que nenhum profissional da saúde conseguia me ajudar. Procurei vários, ninguém conhecia, ninguém me dava informação, algumas informações totalmente diversificadas, totalmente
sem objetivo nenhum. Hoje ele consegue realizar todas as atividades comuns para a faixa etária dele e com qualidade de vida. Como qualquer um que tem a sede, tem as limitações, mas graças a Deus ele está se desenvolvendo por um caminho muito favorável a ele. Ele é muito bem cuidado, com um profissional de alta competência, alta habilidade. Então eu gostaria que as mães ficassem assim bem atentas aos sinais, né, das características dessa sede. Procure ajuda, vão atrás, porque teu filho vai ter uma vida normal. Pais, observem seus filhos. Não é interessante um filho sentar de uma forma atípica. Não é interessante o filho fazer movimentos com as mãos que não são convencionais. Se o filho tem dor desde a infância, dor do crescimento, não é dor do crescimento, é dor da hipermobilidade. Se o filho tem as juntas frouxas, elas são frouxas porque isso é um problema. Então tem que correr, porque o tempo é muito importante. Quanto mais cedo os profissionais, os pais, os amigos, as pessoas perceberem e buscarem ajuda, isso vai fazer toda a diferença no curso da história da vida dessas pessoas e da família. Olha, muito importante isso daí. Parabéns à nossa equipe pela realização dessa reportagem, porque eu tenho certeza que muita gente de casa falava, nossa, né, de repente pode falar, ou está fazendo o teste agora, como a gente aqui da nossa equipe. Eu não tenho essa flexibilidade excessiva, né? Mas tem gente, por exemplo, daqui da nossa equipe que tem. Eu já falei, vai atrás. Apesar que já tem uma determinada idade, né? Mas é importante buscar ajuda, né? Porque de repente é um problema. É porque a gente vê isso daí, eu falo porque, né? A gente foi criança, então entre os amigos assim, olha, é diferente, nossa, poxa, o que você consegue fazer, não é verdade? Via aquele pessoal no circo, né? Os contorcionistas, né? Eu falava, nossa, você é especial, mas de repente é um problema de saúde que pode se agravar. Então, tem que ir atrás de ajuda, porque a medicina está muito avançada, a gente está numa região aqui que tem profissionais altamente preparados, então é muito importante realmente essa orientação. Parabéns à mãe aí que falou na reportagem, né, convocando outras mães para ficarem atentas aos seus filhos, os profissionais que falaram. Muito importante a gente debater esse tema e levar o conhecimento de vocês que estão aí em casa. Se for o diferente, né? O diferente, leva num profissional. Se não é nada, tudo bem, né? Mas se tem tratamento e dá para levar uma vida normal. Muito importante isso.